Olá, meus irmãos, graça e paz a todos. Nesta palavra eu gostaria de falar de 5 qualidades de um cristão que agrada a Deus. E eu queria me servir de um texto que se encontra no Antigo Testamento, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que ali é uma resposta de Deus, do próprio Deus, a Salomão, quando ele busca a Deus em oração, a respeito do templo que foi feito em homenagem a Deus e foi consagrado ao próprio Deus de Israel. E ele faz petição principalmente pelo seu povo, mas também ele pede a Deus pelo peregrino estrangeiro que ali passar, que porventura adentrar aquele recinto, possa alcançar misericórdia e bondade da parte de Deus. E eu gostaria de falar, usando esse versículo, de 5 qualidades que eu percebo ali, o que aquele versículo cobra daqueles que têm em si o temor de Deus, o Senhor. Porque o verso 14 inicia-se dizendo assim: se o meu povo, a palavra de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Eu aprendo aí que Deus tem um povo. Todos são criaturas de Deus, é verdade. Deus ama a todos, nós sabemos disso. Mas nós sabemos que Deus tem um povo. E naquele tempo, naquela época, naquele período, o povo de Deus era os hebreus, eram os judeus, eram os descendentes de Abraão segundo a carne, eram aqueles que estavam sobre o pacto e a aliança mosaica. E literalmente esta palavra era dirigida àquele povo. Mas como nós fomos também comprados por Cristo para Deus, e somos de Deus, e cremos que somos povo de Deus também, como diz Pedro, nós somos nação santa e sacerdócio real, o povo eleito, escolhido para anunciar as virtudes de Deus, esse povo que se chama pelo nome do Senhor Deus, neste momento, vamos dizer, nessa dispensação, somos nós que somos identificados como cristãos, pois nós sabemos que o povo de Deus hoje, quanto à graça revelada, são aqueles que têm a identidade, a identificação em Jesus Cristo, são os cristãos, são aqueles que carregam em si a alcunha de cristão, o nome de cristão, a identificação e o estigma de cristão. E nós sabemos, meus irmãos, que infelizmente nem todos, como Paulo diz em Romanos, capítulo 9, nem todos aqueles que são de Israel são israelitas. Por isso que eu entendo esse versículo quando se usa no texto aqui, Deus falando ou respondendo a Salomão, a conjunção subordinativa condicional, que é o se. Tem uma condição aí. Se o meu povo, porque muitos se identificam como povo de Deus, como filhos de Deus, mas nem todos, repito, que são de Israel, são israelitas, como Paulo diz. E Jesus diz também, no Evangelho, que muitos o chamam de Senhor, mas naquele dia esses serão envergonhados. Muitos serão envergonhados, porque até mesmo em nome do Senhor, tendo essa identificação, operaram prodígios, sinais e maravilhas e não vão ser conhecidos por Deus, identificados por Deus. Não é? Naquele grande dia, tem uma palavra de Jesus lá no Evangelho de São Lucas,
que ele diz o seguinte: por que me chamais de Senhor, se vocês não fazem a minha vontade, o que eu mando? Então vejo que é uma característica de uma qualidade necessária para todos aqueles que temem a Deus, todos aqueles que se chamam, ou que chamam, se apresentam pelo nome do Senhor, que tem em Cristo essa identificação de filhos e servos de Deus. E eu vejo isso como algo muito importante, a identificação que de verdade nós somos o que professamos ser. Nós somos o que dizemos ser. Nós somos o que cremos e em quem cremos. Eu vejo isso como uma qualidade insofismável diante de Deus e diante do mundo. Diz o texto: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que é a primeira coisa que eu aprendo aqui, a identificação, porque não basta só conhecer a Deus, não basta só conhecer a Escritura, se faz necessário ser conhecido de Deus, se faz necessário ter esse registro diante de Deus, dessa identificação diante dos céus, de Deus, do Senhor. Essa é a primeira coisa, a primeira qualidade que eu percebo neste versículo da resposta de Deus a Abraão. A segunda coisa que eu aprendo aqui, segundo ponto, é a submissão, porque Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meu povo, aquele que é cristão, aquele que é crente, aquele que é evangélico, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. A segunda coisa que eu vejo aqui é a submissão a Deus, é a sujeição a Deus, é a entrega absoluta à dependência de Deus. Porque eu, como ser humano, não posso me arrogar a dizer que não preciso de outro ser humano. Não. Eu, como ente, como humano, sei que preciso de outro humano, de um semelhante, de uma ajuda de quem quer que seja. Nós, de vez em quando, precisamos de um auxílio de alguém, de uma ajuda de alguém, porque a existência nos surpreende em faltas, e às vezes é necessário a gente buscar socorro em uma pessoa, em um ente, enfim. Mas a dependência, que eu vejo como ato contínuo, deve ser só de Deus, só do Senhor. De modo que a gente pode precisar de uns dos outros, mas depender requer essa submissão humilde diante de Deus. É como diz os apóstolos Paulo e Tiago: sujeitai-vos a Deus, humilhai-vos a Deus, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte, como diz o apóstolo Pedro. E Tiago também fala dessa submissão, de quebrantamento e busca diante de Deus, enquanto dependência do eterno nas nossas vidas. A terceira coisa que eu vejo como uma qualidade primordial nesse versículo é a comunicação, o poder da comunicação. Porque eu creio que um cristão tem que ter identificação para com Deus e para com os outros. Ele tem que ter a submissão, ou a dependência submissa a Deus, o Senhor. Eu acredito que também é uma qualidade, meus irmãos, a gente ter em si o poder da comunicação
quando o que se diz aqui no terceiro ponto eu quero falar, depois que ele diz se humilhar, aí ele diz e orar, porque orar carrega em si o poder da comunicação. O poder da comunicação, principalmente com os céus. Não é à toa que Jesus nos ensinou a buscarmos a Deus em oração. Não é à toa que o próprio Paulo, o apóstolo Paulo, ele nos aconselha, nos ensina, nos orienta a orarmos sem cessar. Ao nosso deitar, ao nosso levantar, ao nosso caminhar, enfim, a gente tem que orar, buscar a Deus em oração. Nesses últimos dias eu tenho me atarefado de maneira muito intensa no meu trabalho secular. E a minha vida piedosa está muito restrita nesses tempos de pandemia. Mas eu busco desenvolver, aonde quer que eu vá, esse processo de metanoia, de comunicação com Deus, com os céus no dia a dia. Às vezes eu estou andando na minha moto, trabalhando, e a minha mente está traduzindo a minha vida e as minhas ações em conexões com os céus, em oração a Deus. Por isso que o poder da comunicação se faz necessária como algo de qualidade de um cristão nesta vida, não é? E a comunicação é imprescindível com os céus, principalmente com os céus. Ora, se é pela comunicação que a gente resolve os problemas da existência, da vida, se é pela comunicação que a gente apacenta, apazigua, que a gente ajuda, orienta, que a gente conforta, que a gente consola, que a gente conquista, é com o poder da comunicação, assim também creio eu que é com o poder da comunicação e oração com os céus que a gente encontra respostas para as nossas petições, para a nossa vida. Ora, essa aqui é uma resposta de Deus a Salomão, do próprio Deus a Salomão. É o poder da comunicação em fé, porque a oração é uma terapia psicológica. A oração é um conforto psíquico, é uma ajuda mental, e não só isso, transcende a isso. A oração ela é uma ajuda espiritual, sobretudo, principalmente nesse contexto de comunicação com o próprio céu, com Deus, com o Senhor. Comunicação, vejo isso como uma qualidade imprescindível de um cristão, daquele que serve a Deus, o Senhor, daquele que é povo de Deus, filho de Deus, servo de Deus. A terceira qualidade de um cristão é a busca que a gente vê aqui, porque ele diz, se o meu povo que chama pelo meu nome, isso fala de identificação, se humilhar, isso fala de submissão, rendição, dependência. Orar, que é o poder da comunicação que agora falei. E aí ele diz assim, e buscar a minha face. A busca é uma direção. Terceiro ponto eu queria falar com vocês. A direção certa, buscar a face de Deus. Agora, nós não somos idólatras. A gente não vê Deus como a crença idolátrica busca. A gente não precisa contemplar a face de Deus, porque, na verdade, Deus ele é espírito, não é? E eu acredito que a única maneira de eu encontrar a face de Deus, de eu ver a face de Deus, de eu contemplar a face de Deus, é enxergando Deus no meu semelhante, é enxergando Deus no meu próximo, é enxergando Deus naquele que é meu igual. Essa é a instrução, pelo menos é assim que eu percebo, ali da palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, quando ele conclui a sua palavra, a respeito daqueles que são chamados de filhos de Deus, quando no dia a gente vai ouvir a palavra de Jesus dizendo, vinde, benditos de meu Pai,
entrai e possuí o reino que vos está preparado desde a fundação dos tempos, do mundo. Aí diz, porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, tive nu e me vestiste, fui estrangeiro e hospedaste-me, que é justamente a oração de Salomão a respeito dos estrangeiros ali também. Não é? Estive enfermo, foste me ver, estive preso e visitaste-me. Aí a pergunta é, mas quando, Senhor, que nós te vimos enfermos, que tu foste estrangeiro, que tu tiveste com fome, que tu tiveste com sede, que tu estivesse preso? Aí Jesus vai responder abertamente, explicitamente. Quando fizeste isto para um destes pequeninos, a mim me fizeste. Quando contemplaste a face do necessitado, para ajudá-lo, para buscar nele a identificação da reciprocidade e ajuda, a mim me buscaste, por mim fizeste. Buscar a face de Deus, sobretudo para mim especialmente, é contemplar em Deus a necessidade do meu semelhante, se possível, tentar ajudar de alguma forma. Porque Deus, ele resolveu ser amado no próximo, como diz um certo pastor aí. Deus decidiu ser amado no outro. E eu só faço alguma coisa na vida por Deus quando eu também faço pelo meu semelhante. Eu só vejo a face de Deus na sua criação. E o gênero humano é a coroa da criação de Deus. É o direcionamento mais coerente e é uma virtude primaz de um cristão, de um crente, de um servo, de uma serva de Deus. Buscar a minha face, ele diz, em quarto lugar. E em quinto, ele diz, e se converter dos seus maus caminhos. Processo de conversão dos maus caminhos, porque nós não somos os justos. Tem um salmo que eu atualizo ele com o Evangelho de Jesus, que é o salmo de número 37, que Davi diz, eu fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A atualização do Evangelho para essa parte do salmo é a seguinte, pelo menos é assim que eu vejo, porque não há um justo sequer, como diz Paulo, porque todos pecaram e todos igualmente carecem da glória de Deus, da graça de Deus. De modo que o salmo seria atualizado no Evangelho da seguinte maneira, já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justificado desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque nós não temos a justiça própria, porque Isaías diz que as nossas justiças são trapos de imundícia. Mas graças a Deus que nós somos justificados pelo Senhor quando nós nos arrependemos dos nossos maus caminhos. Quando nós nos arrependemos das nossas más obras. Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados. Aí sim nós somos justificados. Isso é uma das maiores qualidades de um cristão. É se arrepender dos seus maus caminhos, porque ainda que a gente tenha esta mente, esta fé, esta consciência, a gente sabe que ainda a gente trilha e ainda traça maus caminhos que desagradam a Deus. Mas graças a Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, graças à sua graça, que é esse favor imerecido que nos alcança, e que em se arrependendo dos nossos maus caminhos, Deus, ele é conosco. Deus ouve as nossas orações. Deus age em favor de nós.
Deus, ele se agrada, ele se alegra nesse que tem esse coração contrito e quebrantado e que busca a Deus nessa dependência, nessa submissão, arrependido dos seus maus caminhos, porque a palavra inicial é essa, são 5 qualidades de um cristão, e um cristão verdadeiro carrega essa identificação com a submissão, com esse poder de oração, com a direção em busca da face de Deus na vida, que resulta na conversão dos seus pecados. E em saber que a justificação de Deus recai sobre a sua vida, isso lhe catapulta numa certeza de que as suas orações são ouvidas, a sua petição é aceita, e que Deus, tendo prazer nessa qualidade ou nessas qualificações de um servo, de um crente, de um cristão, com certeza Ele agirá, Ele age por nós, sarando, perdoando primeiramente, como eu disse, os nossos pecados, nos justificando e, sobretudo, para eu concluir aqui, sarando a nossa terra, sarando aquilo que nos pertence, sarando aquilo que precisa de restauração. O contexto aqui é literal, era terra, é questão literal, mas para nós é uma questão espiritual. Ele nos sara por completo, nos sara por tudo em nós, por todo é sarado por esta resposta, essa visitação e essa bondade de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Então esta era a palavra que eu tinha para falar com vocês. 5 qualidades de um cristão: a identificação, a submissão, a comunicação, principalmente com os céus, e a direção, a busca pelo Senhor, munida pela conversão diária e cotidiana que se faz necessária a todos aqueles que creem no nome do Senhor. Eu quero só terminar essa oração, essa palavra, orando por você e por todos nós. Senhor, nos abençoa a cada dia, independente da circunstância da nossa vida. Nos faz carregar esta fé absoluta de nos identificarmos, Senhor, de nos submetermos, Senhor, de te buscarmos em oração, Senhor, de buscarmos a tua face em amor, na busca da ajuda do nosso semelhante na vida, na existência. Sobretudo, Pai, nos ajuda sempre a nos converter dos nossos maus caminhos, porque assim sendo, com certeza, o Senhor nos visitará com bênção, com misericórdia, com bondade e com restauração. Esta é a minha oração aos céus, por mim e por toda a igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.